designado para ministrar a tua palavra. A palavra, Senhor, que salva, que liberta, que cura, transforma, que norteia a vida de quem ouve, recebe e guarda no coração. Ser com teu filho, que ele seja um instrumento, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Amém. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez para ouvirmos um pouco daquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. Quem está feliz com Jesus, diga amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sem muita demora, livro de Gênesis, capítulo 15. Uma palavra muito conhecida, uma mensagem que muitos pregadores gostam muito, que fala a respeito do nosso patriarca da fé, o pai da fé, Abraão. No momento em que Deus lhe promete um filho, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo de Gênesis 15. Amém? Glória a Deus. Que nos diz: depois dessas coisas, veio a palavra a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e um que é nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Glória a Deus. Senhor Deus, mais uma vez me coloco em tua presença, Pai, pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados, pelos meus Deus, Pai, pelas minhas falhas, pedindo ao Senhor, meu Deus, que tenhas misericórdia, Pai, e possa, meu Pai amado, nos falar nesta noite, porque precisamos ouvir a tua voz. E a Ti, ao Espírito Santo de Deus, eu saio do centro das atenções e dou-te a Ti o primeiro lugar, que é teu por direito. Usa-nos nesta noite, ó Pai. Fala conosco conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Eu te peço, usa com instrumento, porque é isso que sou. Eu só posso ser simples, Pai. Mas nesta noite eu te peço, usa como um canal, onde meus lábios, meu Deus, a tua palavra, para que nós possamos compreender o que queres de nós nesta noite. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele foi um homem diferenciado na sua geração. A Bíblia, ela não nos dá muitos detalhes sobre a vida de Abraão antes de Deus chamá-lo. Mas eu pesquisei um pouquinho e, segundo a tradição judaica, os pais de Abraão eram fabricantes de ídolos, eram fabricantes, louvado seja o nome do Senhor, de estátuas. E, segundo a tradição, Abraão, ele começou a se questionar se de fato as coisas eram daquele jeito, como ele ouvia, como ele aprendera. Se de fato haviam vários deuses, cada Deus para uma situação, cada Deus para uma determinada coisa. E aquilo começou a entrar no coração de Abraão e ele começou a se questionar. A tradição diz que Abraão, por seus pais terem uma situação financeira relativamente boa, ele pôde estudar. E segundo a tradição, ele estudou juntamente com o filho de Noé e com o seu neto, Éber. Daí ele pôde compreender um pouco mais sobre tradições, sobre religião e sobre Deus. Foi onde que ele começou a se questionar. Então, no momento em que Deus o chama, no momento em que Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da sua parentela, Deus já sabia quem era Abraão. Deus já sabia o que ele tinha no seu coração. Deus já sabia os questionamentos que ele estava fazendo. Provavelmente, ele muitas vezes chegou para o seu pai e começou a perguntar: pai, por que isto? Pai, por que aquilo? Pai, por que o sol está lá em cima? Pai, por que nós nascermos? Louvado seja Deus. E o pai dele provavelmente passou para ele as explicações que os seus antepassados passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que acontece é que, com o passar do tempo, com a mistura dos povos,
Deus havia falado, louvado seja o nome do Senhor, que só Ele é Deus, que Ele não queria que adorássemos a outros deuses. As pessoas, a população começou a buscar Deus em outras coisas, começou a deixar o contato íntimo com Deus, começando a acreditar que havia outros deuses. Mas naquele momento Deus viu no coração de Abraão que Abraão ele era diferente, ele tinha alguma coisa nele que chamou a atenção de Deus. Muitas vezes nós também temos questionamentos e começamos a buscar entendimento nos lugares para que nós possamos compreender o que é aquilo, por que estamos passando por determinadas situações. E Deus viu aquilo em Abraão, tanto que, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus o chamou, Abraão não questionou, porque Abraão já estava esperando algo diferente acontecer na vida dele. Abraão já tinha ouvido muitas vozes, mas aquelas vozes que ele até então tinha ouvido, ele não acreditou, ele tinha dúvidas. Mas quando o Senhor Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra qual eu te mostrarei. Abraão não teve dúvidas, ele tinha certeza, aquela voz era uma voz diferente, aquela voz era uma voz que tinha autoridade para falar, era uma voz que conhecia Abraão intimamente, da mesma maneira que Deus nos conhece intimamente. A partir do momento que nós começarmos a buscar nele as respostas para os nossos questionamentos, esse mesmo Deus que chamou Abraão para sair da sua casa, da sua parentela, também vai chamar cada um de nós para que nós possamos sair de dentro do nosso conformismo para termos um relacionamento íntimo com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão foi, louvado seja Deus. Como está escrito: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Escudo é proteção. Galardão nos lembra prêmio, nos lembra recompensa. Mas qual era a recompensa que Abraão queria? O Senhor já tinha feito Abraão prosperar. O Senhor já tinha feito o nome de Abraão ser um nome grande. As pessoas ao redor já conheciam o nome de Abraão. Mas ainda faltava alguma coisa na vida de Abraão. Muitas vezes nós trabalhamos, muitas vezes nós conquistamos, muitas vezes nós concluímos etapas da nossa vida que nós projetamos, que nós planejamos e conseguimos chegar ao final. Mas ainda continua nos faltando alguma coisa. Ainda continua nos sendo incompleto. Lá dentro falta algo ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E era o que estava acontecendo com Abraão. Abraão, apesar de ter sido próspero, Abraão, apesar de ter conquistado terras, gado, servos, faltava algo ainda nele. E Deus sabia disso. Deus sabia o que faltava a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 12, quando Deus tem o primeiro contato com Abraão, ele diz: ora, Senhor, disse Abraão, Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando Deus falou para Abraão que de ti farei uma grande nação, Abraão não tinha filhos. A esposa de Abraão era estéril. Então como Abraão poderia ter uma grande nação? Então Deus implantou no coração de Abraão o desejo, a possibilidade de ter filhos. Eu creio que Abraão, que ele começou a prosperar este sentimento: eu vou ter descendência, porque para de mim haja uma grande nação, eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter descendência, eu tenho que ter filhos para que esses filhos possam prosperar na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas até, louvado seja Deus, o momento em que Deus, no capítulo 15, falou com Abraão, nada tinha acontecido. Por isso Abraão questionou a Deus: Senhor, tu tem me estado tudo, desde o dia que o Senhor me chamou para dentro da minha terra, da casa dos meus pais, até hoje eu ainda não tenho filhos, e tudo que eu tenho vai ficar por herança ao meu servo, ao meu mordomo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós também nós não somos assim? Nós planejamos, mas nós nunca alcançamos. Abraão, ele se preparou para esse dia, mas nunca chegou. A angústia começou a bater no coração de Abraão. Quantas vezes a angústia não bate no nosso peito também, porque nós não conseguimos alcançar aquilo que planejamos? Mas será que nós estamos colocando a nossa fé, a nossa esperança nas coisas certas? Abraão, nós não sabemos, que o texto não diz se ele em algum momento ele se desviou daquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas Deus falou para ele: olha só, Abraão,
eu vou te dar um filho. O mordomo, o teu herdeiro, não vai ser um mordomo nascido na sua casa. A sua herança não vai ficar para o seu servo. A sua herança não vai ficar para terceiros. A sua herança não vai ficar para o governo. Vai ficar para o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo, louvado seja Deus, 5, do capítulo 15, ele diz: então levou para fora e disse: ora agora para os céus, e conta as estrelas se é que pode. E disse: assim será a tua semente. E creu Abrão no Senhor, e isto foi imputado por justiça. Deus, ele conheceu o coração de Abraão, fez uma promessa a Abraão, e Abraão, ele creu na promessa do Senhor. Só que os tempos foram passando, as situações foram acontecendo, e esse filho não chegou. Esse filho, ele não veio, louvado seja o nome do Senhor. Até que, no capítulo 16, nós entramos na história de Sarai, que era a esposa de Abraão. Provavelmente, quando Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, você vai ter uma semente. Abraão, você vai ter herdeiros. Abraão chegou para Sarai e falou: Sarai, tem uma coisa para te contar. O que foi, meu marido? Deus me disse que nós teremos um filho. Deus me disse que eu terei um herdeiro. Eu imagino como é que ficou o coração de Sarai. Porque Sarai era estéril. Sarai não podia ter filhos. Mas Deus prometeu que Abraão teria um herdeiro. Só que o tempo foi passando, as situações foram acontecendo, as brigas dentro de casa foram se aumentando. Sarai foi ficando cada vez mais ansiosa. O filho não vinha. Os problemas aumentaram e o filho não vinha. Então, ela teve a infelicidade de ter uma ideia. Já que eu não posso ter filhos, Abraão, vem cá, toma minha serva, toma Agar, deita-te com ela, porque por meio dela eu terei filhos, por meio dela eu colocarei filhos nos braços. Abraão, sabendo do estado emocional da sua mulher, Abraão, sabendo que ela já estava pelas últimas, pelas tabelas, não questionou. Porque ele sabia, se questionasse, o caldo ia entornar. O negócio ia ficar sério, ia ficar tenso. Ele ouviu, ele atendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi uma atitude precipitada. Foi uma atitude impensada de Sarai e de Abrão. Porque quando o menino nasceu, Sarai pensou que com a chegada do menino, Abrão iria se aproximar mais dela. Com a chegada do menino, o relacionamento deles seria mais completo, seria mais harmônico. Mas não, porque o filho não era dela, o filho era da escrava, era de Agar. Consequentemente, o marido, em vez de se aproximar de Sarai, começou a se aproximar mais de Agar, que era a mãe da criança. Porque ele era pai, e todo pai quer ficar próximo do seu filho. E isso começou a incomodar Sarai. Quantas vezes nós tomamos atitudes impensadas, precipitadas, e por conta disso problemas maiores são arrecatados. Problemas maiores sobrevêm sobre a nossa vida. E não apenas na nossa vida, mas na vida daqueles que estão à nossa volta, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, e influenciam inclusive também no nosso trabalho, por conta de uma atitude impensada que nós tivemos. Sarai, ela não conseguiu esperar o cumprimento da promessa. Por conta da sua ansiedade, ela se precipitou, entregou uma outra mulher para o seu marido e viu as consequências deste ato. Louvado seja o nome do Senhor. Nasceu Ismael. E Deus me deu uma palavra para Ismael. Ismael é o filho da pressa. Ismael é o filho daquele que não quer esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus. Então, por conta de Ismael, de Sarai ter trago um filho fora do tempo, fora daquele que Deus havia planejado, ela trouxe problemas para ela, para Abrão e para Agar. Tanto que ela começou a ficar preocupada, indignada, com raiva até de Abraão. Falou: Abraão, olha só, não dá para essa mulher ficar junto conosco, porque ela tem me maltratado por conta do filho. Mas Abraão não quis entrar em atrito e falou: olha só, ela está nas suas mãos, faça com ela o que você quiser. E Sarai mandou Agar embora.
Agar pegou seu filho e fugiu para o deserto. Só que Deus, ele é misericordioso. Ele sabia que tudo aquilo não era culpa de Agar. Ele sabia que tudo aquilo foi uma consequência de uma decisão impensada de Sarai. E lá no deserto, Deus ouviu o choro da criança e perguntou: Agar, o que está acontecendo? Quantas vezes Deus nos pergunta o que está acontecendo e nós não respondemos? Nós ficamos com medo muitas vezes da resposta de Deus. Em vez de confessarmos aquilo que estamos fazendo a Deus, não. Nós vamos confessar ao nosso amigo. Nós vamos confessar a pessoas que não têm capacidade para nos aconselhar. E muitas vezes são pessoas que não professam a mesma fé que nós. E, consequentemente, os conselhos, por mais, vamos dizer, plausíveis que sejam, não é aquilo que Deus queria. Sarai falou: Senhor, eu fujo da minha senhora. Deus não perguntou o porquê que ela fugiu da senhora dela. Mas ele falou: olha só, volta e humilha-te aos pés da tua senhora. Humilha-te. Ou seja, Deus sabia que a culpa não era de Agar. Mas ele falou: olha só, vai, porque esse filho que está com você, eu vou fazer dele nações. Reis procederão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir do momento que nós reconhecemos diante de Deus um erro, uma falha, mesmo que esse erro, essa falha, as consequências não tenham sido por nossa causa, erros nossos, Deus, ele vai nos guardar. Deus, ele vai nos fazer prosperar, porque estamos sendo obedientes. Louvado seja o nome do Senhor, a voz dele. Quantas vezes as pessoas nos magoam e nós guardamos essa mágoa no coração, e essa mágoa nos faz mal. Essa mágoa nos corrói por dentro. E temos a oportunidade de nos aproximarmos, de conversarmos, mas pensamos: não, não foi eu que fiz, não foi eu que provoquei. Se ele quiser, ele que venha falar comigo. E começamos a remoer a mágoa. E esta mágoa pode se transformar em ódio. E a única pessoa que morre com isso somos nós mesmos. Porque a outra pessoa não está nem aí. Ela não está sabendo o que você está sentindo por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um salmo que diz, Salmos, não me recordo bem, mas que Davi, ele fala: enquanto eu escondi o meu pecado, se correu nos meus ossos. Mas quando eu confessei, Deus, ele me livrou. Então, a partir do momento que nós confessamos, mesmo que esse pecado não seja nosso, mas que nós estejamos sofrendo as consequências deste pecado, devemos nos aproximar daquele que pecou contra nós. Você me perdoa? Eu sei que eu estava errado, mas Deus sabe que não era culpa tua. Mas Ele quer que você busque reconciliação, para que Ele possa derramar a bênção sobre a sua vida. Porque enquanto estivermos levando esta mágoa no nosso coração, as bênçãos do Senhor não vão nos alcançar, porque nós estaremos cegos para as bênçãos do Senhor. E Agar voltou, se reconciliou com sua senhora. Louvado seja o nome do Senhor. E novamente, louvado seja Deus. Já lá no versículo, lá no capítulo 17, Deus novamente tem um encontro com Abraão. Deus novamente promete a Abraão um filho. Deus, ele reforça, louvado seja o nome do Senhor, a promessa de Abraão ter um filho. Mas ainda a lembrança de Abraão está muito recente. A lembrança de Sarai ainda está muito recente, louvado seja o nome do Senhor. Ainda está muito latente lá todo aquele processo que eles passaram por conta da atitude impensada de Sarai. Louvado seja Deus. Versículo no capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E porém o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou, Deus dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo. Serás pai de multidão de nações, e não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, para que fosse tirado aquele peso do passado de Abrão, Deus muda o nome de Abrão para Abraão.
É um novo começo, é uma nova história e uma nova oportunidade que eles têm de acertar na presença de Deus. Quantas oportunidades Deus tem colocado na nossa frente e nós temos desperdiçado? Quantas oportunidades Deus tem nos dado e nós simplesmente temos ignorado? Temos jogado no lixo, temos jogado fora. Louvado seja o nome do Senhor. E não chamará teu nome mais Abrão, mas Abraão, porque por pai de multidões de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandemente, e de ti farei nações restrairão de ti, e estabelecerei meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, de suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser por ti Deus, e da tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei por seu Deus. Disse mais a Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, a tua semente depois de ti, as suas gerações. Aqui Deus pega e faz um pacto com Abraão, pacto da circuncisão. Todo macho, a partir dos seus 8 dias, deveria ser circuncidado, ou seja, era a marca da aliança entre Deus e Abraão. Quem não estivesse proposto a cumprir esta marca, não iria fazer parte da promessa de Deus, não importa quem fosse. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Deus, ele continua. Já no versículo 15, ainda no capítulo 17, Deus pega e muda também o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abrão: Sarai, tua mulher, não se chamará mais Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te dar de ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Havia necessidade também de apagar o passado de Sarai. Havia necessidade também de escrever uma nova história para aquela mulher. Glória a Deus. Para que ela pudesse ver que, independente do erro que ela havia cometido, independente do pecado que ela havia cometido, Deus estava dando a ela uma nova oportunidade. Glória a Deus. Deus está nos dando uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de renovar a nossa aliança com Ele. E isto é todos os dias. Isto não é apenas hoje. É todos os dias. Todos os dias quando nós acordamos, todos os dias que nós despertamos, Deus nos dá uma oportunidade de renovar a nossa aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus continua: porque eu hei de abençoar e te darei de ti dela um filho. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos? Mas por que Abraão disse isso? Porque veio à memória Abraão, o que aconteceu com Abraão. Se nós formos analisar, quando Deus prometeu um filho a Abraão, Abraão não questionou. Abraão recebeu a promessa. Sarai não questionou. Sarai recebeu a promessa. Mas a ansiedade atrapalhou os planos. A ansiedade veio com que tudo aquilo acontecesse, toda aquela tragédia acontecesse. Porém, agora não. Abraão, por conta do que havia acontecido com Abraão, ele questionou: eu, depois de velho, 100 anos, vou ter filho? Sarai já, na idade avançada que estava a ter filhos? Somos humanos. Apesar de muitas vezes nós nos propormos iniciarmos uma vida nova, uma vida diferente, a lembrança do passado vai vir sempre batendo na nossa porta, vai vir sempre nos acusar. Você vai fazer isso? E lá no passado, o que você fez? O que você aprontou? Tu acha que é assim, simplesmente mudou de vida e acabou? Sim, para Deus é. A palavra de Deus nos diz que a partir do momento que nós confessarmos ao Senhor Jesus Cristo, Ele pega o nosso passado, Ele pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento e dele Glória nunca a Deus. mais. O que importa é a partir daquele momento, quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele nos garante isso. Os nossos pecados foram cravados na cruz. Aleluia. O nosso pecado está lá. Glória. Louvado seja Deus. Não nos pertence mais. Está sobre Jesus Cristo. E foi cravado na cruz, enterrado quando Ele foi morto. Porém, quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos novamente com Ele uma nova criatura, Glória a Deus. com uma Glória nova a Deus. oportunidade, com uma nova chance, uma nova vida. E era justamente isso que Deus estava dando tanto para Abraão quanto para Sara, uma oportunidade de uma nova chance. Louvado seja o nome do Senhor. Então caiu Abraão no seu rosto e disse, e riu-se em seu coração:
eu, um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Considerará Sara a idade de 99 anos? E disse Deus a Abraão: tomara viva Ismael diante de ti. Porque era o único filho que ele sabia, Abraão sabia que tinha. E olha que quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos. Então passaram-se 13 anos até Deus reafirmar a promessa do filho. Era natural que Abraão começasse a ter dúvidas. Era natural que Abraão começasse a questionar: será que vai de fato acontecer? Louvado seja Deus. Nós somos assim desta maneira também. Nós questionamos. Deus vem e fala: vai acontecer, a gente fica. Começa a trazer o Abraão. Começa a trazer Sara na nossa mente novamente. Os nossos erros do passado. Deus não se importa com os teus erros do passado. Deus se importa com o que você está fazendo daqui para frente. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus continua. E disse Deus: na verdade, tua mulher te dará um filho, e chamarás teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também tenho te ouvido, eis que eu tenho abençoado, e falou em frutificar, e falou em multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Porém o meu concerto estabelecerei com Isaque, a qual Sara, a estéril, te dará no tempo determinado, no ano seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa o que Sarai, não importa o que Abraão tem falado no teu coração, o que importa é o que Deus determinou na sua palavra. Vai vir o Isaque. Isaque vai ser gerado, o Isaque vai nascer. As circunstâncias podem até falar o contrário, as circunstâncias, as ocasiões podem até falar o oposto disto, mas a palavra de Deus, ela é fiel. Aleluia. Ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, o tempo passa, mais uma vez, aí vem a destruição de Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no versículo aleluia, ó Deus. Glória a Deus. Por isso que é bom anotar. Anote sempre, para você não se perder. Porque se perder, vai ficar igual eu aqui agora. Glória a Deus. Aleluia, ó Deus. Aleluia. Deus é bom. Oh, glória. No versículo, já no capítulo 21, finalmente acontece o milagre. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão o nome de seu filho, aleluia, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o filho quando ele era de 8 anos, como Deus lhe tinha ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque. Muitas vezes Deus, ele prepara tudo para que a palavra dele se cumpra na nossa vida, da mesma maneira como foi com Abraão e Sarai. Mas por conta de situações, nós acabamos fazendo como Sarai, nos precipitando, tentando dar uma ajudinha para Deus, para adiantar a promessa de Deus. Em vez de vir a promessa, nasce Ismael, que é o filho gerado pela pressa. Mas quando nós esperamos no Senhor, quando nós acreditamos na sua palavra, quando nós damos crédito a Ele e obedecemos a Ele, independente das circunstâncias, independente das situações, porque se nós observarmos, do momento que Ismael nasceu até o momento que Isaque nasceu, foram 16 anos. Quando Deus prometeu a primeira vez o filho da promessa, a vida de Ismael foi apenas 1 ano. Sarai não conseguiu esperar 1 ano para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dela.
Foi necessário acontecer tudo aquilo. Foi necessário Deus mudar o nome deles para apagar aquele passado, para que eles agora pudessem esperar com paciência, acreditando na promessa, 16 anos. E após 16 anos, nasce Isaac, o filho da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto a nós? Qual é a atitude que nós temos tendo diante das circunstâncias da vida, que a vida tem nos colocado? Deus tem feito promessas. Deus tem falado o que vai fazer. Mas as nossas atitudes, muitas vezes, estão adiando o cumprimento da promessa de Deus. E Deus tem que fazer novos planos, estabelecer novas situações para que a promessa dele se cumpra em nossas vidas. Foi necessário Deus mudar o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, para que ele pudesse novamente restabelecer o rumo, o caminho para o cumprimento da promessa. Mas e se porventura, no decorrer do tempo, das dificuldades, das situações, eles novamente errassem, eles novamente se precipitassem, o que haveria de acontecer? Com certeza Deus teria que preparar uma nova situação, um novo tempo para que a promessa dele se cumpra, porque ele não pode voltar atrás da sua palavra. Meu Deus! Quando as promessas de Deus não se cumprem em nossa vida, não foi Deus quem mudou a palavra dele, não foi Deus quem mudou a promessa, foram as circunstâncias que nós provocamos em não esperarmos, em não acreditarmos nas suas promessas. Mas a promessa de Deus está lá. Deus havia prometido que Abraão seria pai de grande nação. Mas as circunstâncias provocadas por conta da ansiedade fizeram com que esse tempo demorasse mais. Fizeram com que Deus tivesse que preparar novamente tanto o caminho quanto o coração de Sara e de Abraão. Muitas vezes o teu milagre, a concretização das tuas promessas não aconteceram justamente por conta disso, por conta de decisões erradas que foram tomadas nesse processo. Decisões que foram tomadas diante de uma circunstância que não era para ser tomada, por mais difícil que ela pudesse parecer ser. Mas devemos sempre confiar na palavra, para que a promessa de Deus ela venha se cumprir em nossas vidas. Abraão ele questionou quando Deus falou, mas não por medo, mas porque lembrou de Abraão no passado. Sarai riu-se porque ela lembrou de Sarai no passado. Mas Deus ele confirmou, vai vir do tempo determinado da vida. Então, amados, que nós possamos meditar nesta palavra. Por que a promessa de Deus ainda não tem se cumprido na nossa vida? Será que temos tido atitudes igual a de Sarai? Precipitadas? Ou será que as nossas atitudes estão igual a Sara, que conseguiu esperar 16 anos até que ela pudesse ter nos braços Isaac, o filho da promessa? Nós possamos meditar nesta palavra, sempre vai ter essa oportunidade de coisa linda, obrigado. Promessa de Deus vão se cumprir.